Vamos agora visualizar os relatórios gerenciais de produção. Então, eu venho no alto da tela, módulo agência, produção, então eu tenho pedidos de orçamento, orçamento de produção, autorizações de produção e autorização de serviço interno. Clicando em pedidos de orçamento, o sistema vai abrir todos os pedidos de orçamento já cadastrados pelo sistema. Na parte de cima estão os cabeçalhos dos pedidos de orçamento, na parte de baixo os itens de cada um desses orçamentos. Antes de eu tirar um relatório gerencial sobre os pedidos de orçamento, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o filtro. Clicando no botão filtrar, o sistema abre uma janela em que eu posso filtrar todos os orçamentos de um determinado job, todos os pedidos de orçamento de um determinado cliente, de um fornecedor e de datas específicas. Então eu posso fazer algumas combinações nesse filtro de forma que eu busque a informação que eu queira. Então eu vou dar um OK. E no alto da tela eu tenho relatórios. Qual a diferença do relatórios no alto da tela para o botão que está dentro da janelinha de pedido de orçamento? Sempre que eu clico no botão relatórios, que está dentro da janela, são relatórios que eu vou enviar para o cliente, para o meu fornecedor ou para o veículo. No alto da tela são relatórios internos, são relatórios gerenciais. Então eu tenho os relatórios sintéticos de pedidos de orçamento. Cliquei em sintéticos e agora o sistema abriu a janela em que eu tenho a opção pedidos de orçamento sintético básico ou completo. Repare que quando eu tenho um básico, do lado direito apareceu um modelinho. Do lado logo embaixo, não, a miniatura está indisponível. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho um modelinho para visualizar de antemão, mas eu tenho um relatório que ele vai poder ser gerado sim. Vou dar um OK. E o sistema vai gerar um relatório com todos os pedidos de orçamento que eu filtrei. Então, sempre que você tirar um relatório gerencial, é sempre do que está na tela. Vou dar um OK. Então, eu tenho os meus pedidos de orçamento com todos os itens, quantidade e as categorias. Eu fecho a minha janela. Continuando aqui na produção, eu tenho os orçamentos de produção. Então, eu tenho cadastrado todos os orçamentos da agência. No caso, são apenas 2. Então, eu posso filtrar todos os meus orçamentos. Então, eu quero ver todos os orçamentos de um determinado cliente que foram feitos durante aquele ano. Quando é que você vai usar isso? Especialmente quando você estiver discutindo a renovação do FII mensal, né? Então, teu cliente toda hora ele está fazendo pedido de orçamento, está querendo que o pessoal da produção faça um orçamento. Então, filtrando por um cliente, por um determinado período, pelo atendimento, então você vai conseguir visualizar a quantidade de trabalho que foi feito pelo pessoal de produção. Ele vai poder mensurar essas atividades e apresentar isso para o teu cliente, informando a quantidade de orçamentos que foram feitos. Então, eu posso filtrar por diversas formas, né? Então, eu posso fazer várias combinações no cliente, por um determinado período, de quando foram feitos, as validades, etc. Vou dar um OK. Voltando no alto da tela, que eu vou tirar um relatório, eu tenho um relatório sintético, eu tenho um relatório analítico com os itens autorizados. Então, se eu tenho, por exemplo, um orçamento, que eu tenho 4 itens, dos 4 itens, apenas 2 foram autorizados. Se eu tirar um relatório analítico com itens autorizados, só vão aparecer os itens que foram efetivamente autorizados. Vamos primeiro dar uma olhadinha no sintético. Ele abre uma janela em que eu tenho relatório sintético de orçamento de produção básico e básico 2. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse básico, vou dar um OK. Tenho um clique, então eu tenho os meus 2 orçamentos aqui. Voltando em relatórios, sintético. Vou pegar o básico 2 e vou dar um OK. Então, nesse básico 2, ele já me mostra os itens, as quantidades, valor unitário, valor sem honorários e valor com honorários. Lembrando que relatórios gerenciais é do que está na tela. Então, se eu filtrei por um determinado cliente, só vai aparecer na minha janela de orçamento de produção os orçamentos daquele cliente. Consequentemente, os meus relatórios só vão sair com as informações daquele cliente. Vamos dar uma olhadinha no analítico com os itens autorizados. Tenho o modelo padrão e dou um OK. Clicando em cima da página, eu tenho
o orçamento, a descrição, quais são os itens que foram autorizados por aqueles meus orçamentos. Então, eu tenho produto e serviço, melhor preço, maior preço, então isso foram os meus 2 orçamentos. Eu fecho a janela de orçamentos. Voltando em produção, eu tenho as autorizações de produção. Então, se nós já trabalhamos com filtro em pedidos de orçamento, em orçamentos, nós vamos trabalhar com filtros também na janelinha de autorizações de produção. Abrindo a minha janela de autorizações de produção, eu visualizo todas as minhas autorizações efetuadas. Antes de gerar o meu relatório gerencial, eu vou em filtrar. Eu vou filtrar as autorizações que me interessam. Então, eu quero visualizar minhas autorizações de um determinado cliente, de um determinado fornecedor apenas. Então, eu posso fazer as diversas combinações que eu quiser. Por data de entrega, data de recebimento, vencimento do fornecedor, vencimento de cliente. Então, eu posso trabalhar de diversas formas. Vou dar um OK. E a partir do momento que eu já defini o que eu quero que apareça, que o sistema fez um filtro, aí eu vou no alto da tela, nos meus relatórios, eu tenho um relatório sintético e tenho um relatório de chegada de nota. Então, se eu vou no relatório sintético, eu posso ter a opção de imprimir os itens das autorizações. Então, caso eu não queira, eu quero ver só um relatório sintético mesmo. Então, eu vou dar um OK. Não quero ver os itens, quero uma forma mais geral. Então, digamos que eu tenha total. O sistema está gerando um relatório. Então, eu tenho autorização de produção, a data, o serviço, o valor do fornecedor, qual foi o valor de comissão, os honorários, total faturado e situação. Repare o seguinte, que na forma pequenininha, na visualização, eu não tenho nenhum campo sobrando. Caso eu dê um clique em cima da página, repare que na comissão os valores estão sobrepondo sobre a coluna, sobre a linha. Não se preocupe, porque isso é só para você visualizar de uma forma maior. Quando você imprime, ele fica correto. Fecho as autorizações de produção, voltando nos relatórios. Agora eu quero ver um relatório sintético com todos os itens de todas as minhas autorizações. Então, eu vou marcar para imprimir os itens. Vou dar um OK. Então, eu tenho vários modelos, então digamos que seja com itens. O sistema está gerando os meus relatórios. E aqui eu visualizo os itens, quais são cada um dos itens, os valores de fornecedor, valor de comissão. Então, de cada orçamento eu visualizo todos os itens desses orçamentos, caso eu queira. Fecho. E eu tenho no alto também relatório sintético de chegada de nota. O que é isso? Toda vez que a agência recebe do cliente e repassa para o fornecedor entrega a nota financeira, a nota fiscal dele, e a agência tem a opção de colocar, a pessoa da produção, de colocar a data e a hora, a data e o número da nota que ela recebeu. Eu posso visualizar essas informações também. Vou dar um OK. E o sistema vai gerar esse meu relatório de produção. Então, eu tenho um clique, ele me dá o número de cada uma das autorizações, ele me dá a data de chegada e o número da nota do meu fornecedor. Repare que algumas estão apenas com as barras, ou seja, eu não coloquei a data de chegada, mas em uma determinada autorização eu coloquei o número da nota do meu fornecedor. Isso serve para quê? Para você ter um controle com relação às tuas produtoras, com relação aos teus fornecedores de produção, para saber se está tendo esse controle de receber a nota, de colocar essas informações no sistema, para depois, se caso o teu fornecedor cobre que não foi pago, não foi depositado, ou a nota foi extraviada, você tem essas informações no sistema. Então, da mesma forma que nós falamos sobre autorização de produção, nós voltamos aqui em produção, nós vamos falar de autorizações de serviços internos. Clicando em autorizações de serviços internos, o sistema vai abrir minha janelinha com todas as autorizações já emitidas. Antes de gerar o relatório gerencial, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com filtro. Clicando em filtrar, então eu posso visualizar, posso querer apenas visualizar as autorizações de um determinado job, ou de um determinado cliente, de um determinado atendimento, por um período, por data de entrada, por data de entrega, por data de vencimento, pela situação de cada uma delas,
A partir do momento que eu filtrei, o sistema vai buscar apenas essas informações, e aí no alto eu vou em relatórios e eu tenho um relatório sintético. Clicando no relatório sintético, o sistema apresenta uma janela com duas opções de relatórios, com honorários e sem. Vou selecionar com honorários e vou dar um OK. O sistema vai gerar o meu relatório. Clicando em cima da página, eu tenho o número das minhas autorizações, as datas, os jobs, o cliente, os serviços. Como não houveram honorários, eu tenho o valor e a situação de cada uma dessas minhas autorizações de serviços internos e sempre dando um valor total. Posso imprimir e posso sair sem imprimir, clicando no X em vermelho. Esses foram os relatórios gerenciais da parte de produção.